Bom, a gravação foi iniciada, vou compartilhar. Sara, tá com saudade de mim no plantão, Sara? Eu tô, doutor Beto. Já estão querendo arrumar mais um para mim aí, ó. Você trabalha muito, doutor. Ali, ó. Terça-feira à noite. Terça-feira à noite nós estamos esperando ele. Uns 15 dias. Tá ouvindo? Vou me esforçar para isso. Gente, vocês estão vendo a tela aí? Sim. Ótimo, então vamos começar. Bom, ventilação mecânica, na verdade eu vou falar mais especificamente de ventilação mecânica em recém-natos. E eu e a Cris estamos até arrumando alguém, ver se a gente consegue alguém de fora para futuramente falar para a gente de ventilação mecânica, mais especificamente pediátrica, para variar um pouquinho, né? A gente vê uma abordagem um pouco diferente. Esse é um tema que todo mundo, de alguma forma, já conhece, então não é novidade para ninguém, mas eu sempre que falo de ventilação, eu sempre gosto de rever conceitos. Eu tenho essa mania em aula. Eu acho que conceitos básicos, principalmente conceitos de fisiologia, anatomia, são eles que nos dão subsídios para que a gente consiga entender, às vezes, um pouco melhor aquilo que a gente está querendo explicar, né? E que a pessoa que vai usar essa beira-leito, ela, na verdade, ela com esses conceitos de fisiologia, certamente que isso facilita muito, muito, muito. Então, por isso que eu gosto de fazer isso. Então, nós vamos falar dos modos de ventilação, seleção de parâmetros, problemas mais comuns, complicações, e, por fim, a extubação, que é o momento mais, talvez, desejado quando a gente coloca uma criança em ventilação, é o momento de estubá-la. Eu, pelo menos, sempre que intubo alguém e coloco em ventilação mecânica, fico ansioso pelo momento da extubação. A ventilação mecânica invasiva, a gente sabe que ela veio e ela modificou muito a mortalidade das crianças com problemas graves. Ela deu uma sobrevida que antigamente não era possível, mas a gente sabe que a gente está lidando com uma técnica que salva vidas, mas que também causa muitos problemas para o paciente. Então, cabe a quem está manipulando esses equipamentos, quem está selecionando parâmetros, definindo estratégia, que sempre tenha em mente que aquele procedimento é altamente agressivo para o pulmão do paciente. Então, às vezes, o paciente ele é entubado e ventilado por um problema que nem é pulmonar, e quando você estuba ele, ele sai, muitas vezes, com um problema pulmonar, aí por causa, muitas vezes, de agressividade ou de estratégias não muito bem escolhidas para aquele paciente. Mas, sem dúvida, que é um mal necessário a gente ter que usar dessa estratégia de ventilação. Prematuro, a gente conversou já no CPAP, quando a gente falou de CPAP, a gente sabe que, podendo não entubá-lo, podendo mantê-lo em CPAP desde o nascimento, a gente está ganhando muito com isso e está diminuindo em muito a chance de qualquer tipo de complicação. Então, assim, hoje, quando a gente põe uma criança em ventilação, primeiro, pensar isso de forma protetora, ou seja, ventilar com o mínimo de parâmetros capaz de oxigenar e de lavar CO2 dessa criança, tolerando um certo grau de hipoxemia. Então, geralmente, a gente tolera até 90%, acima de 90%, é um limite bom, 90%, 94%, 95%, não, nem tanto, nem tão pouco. A gente tolera CO2 mais altos, acima de 45, 50, desde que o pH esteja dentro de um nível aceitável. Então, assim, eu sempre falo isso quando você vai olhar uma gasometria, não olhe para o PCO2, olhe para o pH. Você se depara com PCO2 de 60, 65, mas o pH está ali 7,27, 7,28, ou seja, um pH bem razoável que dá para a gente tolerar, sem que ter que estar aumentando o parâmetro para colocar aquela gasometria dentro da normalidade. Então, essa de trabalhar com gasometria dentro da normalidade, isso é coisa do passado.
coisa que a gente tenta não fazer mais, justamente para a gente poder não agredir tanto o pulmão dessas crianças. E, logicamente, com tudo isso, a gente tem a intenção final é que você consiga que esse paciente saia dessa ventilação sem que pague um preço muito alto, como muitas vezes uma lesão neurológica, né? Então, como é que a gente pode ventilar uma criança invasivamente e causar o mínimo de dano no pulmão? Primeiro, é escolher o modo certo de ventilar. Segundo, é lembrar, recém-nascido, as patologias que levam o recém-nascido a necessitar de uma ventilação mecânica são patologias, na sua grande maioria, que têm curso com uma complacência pulmonar muito diminuída. Então, se você analisar qual é a constante de tempo desse paciente, ou seja, quanto tempo que o respirador leva para igualar a pressão ou o volume que ele joga na via aérea, no caso do recém-nascido, a pressão, quanto tempo ele leva para igualar isso em todo o pulmão? Geralmente, a gente sabe que ele gasta 3 a 5 constantes de tempo, e quando a gente vai avaliar isso, tempo ins, a constante de tempo dessas crianças são muito pequenas, 0,1, 0,15. Então, você multiplica 3 a 5, então ele vai trabalhar aí com 0,3, 0,35, dependendo da criança, 0,4, no máximo 0,5, ou seja, jamais botar tempo ins longo, porque aumenta risco de barotrauma, porque ele mexe com a pressão média na via aérea. PEP otimizado, ou seja, a gente sabe que um pulmão que você abre com a pressão inspiratória, mas que na expiração algumas áreas doentes tendem a se fechar, você tende a colabar essas áreas e reabrir quando você ventila. Para você evitar isso, basta você usar um PEP capaz de manter o pulmão recrutado sem deixar com que ele desrecrute. Se o pulmão desrecruta e recruta novamente, isso aumenta o risco de lesão, que a gente chama de atelectrauma. Então, tudo isso é lesivo ao pulmão. Estabelecer protocolos, tanto para intubar, quanto para extubar, quanto para desmamar a criança de ventilação mecânica, extremamente importante. Obedecer essas faixas de saturação, a gente trabalha muito dentro, né, desse koala, né, que é você mirar aí uma saturação-alvo e controlar isso ativamente, ou seja, passou de 95%, se estiver com mais de 21%, reduz a... Beto. Oi? Oi? Eu não estou vendo tela nenhuma. Todo mundo... Ninguém está vendo? A gente está vendo tela. Fátima, deve ser a sua Eu e a conexão. Jane, a gente não está vendo, e a gente está em celular diferente. Pelada para mim também, não estou vendo de figura. Tô vendo uma tela escrito só ventilação mecânica na criança. Eu não estou vendo nenhuma, só estou vendo a tela CB. Está cancelada nessa tela. Vou parar a apresentação, para aí. Ok? Parei a apresentação, vou reiniciar a apresentação para ver se volta. Vou compartilhar a tela. Tem alguém com o microfone aberto aí que está dando um ruído danado, gente. Aí. Doutora Fátima, né? Apareceu? Apareceu. Agora eu estou começando a ver. Ah, entendi. Então podemos... Sim, agora sim. O meu apareceu já. Para mim, começando a ver. Então da vamos Jane continuar. não tá aparecendo, Qualquer coisa, qualquer problema aí, vocês me avisam. Então, gente, e uma coisa importante também para a gente tentar causar o mínimo dano é estubar esse paciente no momento certo e não prorrogar, ficar prolongando o tempo de ventilação mecânica com aquela história de que eu acho que a criança não vai aguentar. Isso não é parâmetro e nem é critério de estubar ou não estubar alguém. A pessoa está tentando adivinhar uma coisa que, na grande maioria das vezes, é impossível adivinhar. Então, assim, paciente com parâmetros de suporte baixo, com um drive respiratório, tem que se tentar a extubação. Não se deve prorrogar isso, porque isso só aumenta risco para o paciente. Sincronizar a ventilação é uma realidade hoje, né? Isso aí, ninguém tem a dúvida disso. Mas, infelizmente, a melhor forma de sincronizar, que é o uso do NAVA, que é uma leitura de atividade elétrica do diafragma, isso é para poucos, né?
E pouquíssimos respiradores fazem isso, são muito caros ainda. O sistema de sonda que se usa para isso é muito caro. Então, não é uma realidade que a gente possa usar. Quem tem essa realidade consegue usar isso até em VNI. Né? No nosso caso, e na grande maioria, a gente não tem essa possibilidade. Então, a gente trabalha aí com sincronização baseada em fluxo ou em pressão, dependendo do paciente. Outra coisa que a gente tem visto hoje, a tendência, principalmente nos prematuros, que são os maiores vítimas de lesões pulmonares por causa da imaturidade, por causa da dificuldade em controlar um processo inflamatório, é trabalhar com volume garantido, né? Onde você gera um volume corrente-alvo e esse respirador procura qual a pressão mínima para ele conseguir jogar esse volume corrente dentro do pulmão, dentro daquele tempo estabelecido que você setou no respirador. Então, a vantagem disso é que a criança vai melhorando o quadro respiratório e a pressão automaticamente vai caindo sem depender de um profissional que esteja atento a isso, que esteja com esse cuidado de não deixar o paciente com pressão além do que ele quer. Então, é uma estratégia que realmente protege o pulmão. Trabalhar com otimização de volume pulmonar, né? Isso aí a gente trabalhar com o mínimo de... A gente vai ver que a curva de volume e pressão tem uma faixa dela, que é uma faixa de segurança. Se você exagerar na pressão ou se você deixar o pulmão encruar, são faixas de traumas importantes que a gente deve sempre evitar. Então, o princípio da ventilação protetora é minimizar hiperdistensão ao final da expiração e evitar que esse pulmão venha a desrecrutar quando você não dá um PEP adequado para ele. Então, lembrando que de todas as formas de trauma, biotrauma, telectrauma, volutrauma, barotrauma, o mais lesivo para o pulmão é o volutrauma. O volutrauma gera muita lesão vascular, com perdas de proteína, de líquido, que diminui ainda mais a complacência daquele pulmão. Então, muito cuidado com o volume além do que o paciente precisa. E quando a gente está trabalhando com TCPL, né, que é a ventilação controlada por tempo, controlada e por pressão, a gente tem que lembrar que o delta, né, a delta P, é o responsável pelo volume corrente. Se você puder, na primeira oportunidade, diminuir PIP para manter um delta menor, você está diminuindo o volume corrente e você tem essa possibilidade de diminuir o volutrauma. Então, para que a gente possa ventilar uma criança de forma segura e eficaz, como eu já falei lá no início, a gente precisa compreender a doença, né? Tem que saber entender a fisiopatologia da doença. É uma doença que tem complacência baixa, é uma doença que altera o pulmão de forma homogênea ou heterogênea, é uma doença que aumenta a resistência na entrada do ar a esse pulmão, e entender qual é a melhor estratégia que você pode aplicar naquele paciente para que você consiga ventilar, oxigenar esse doente sem agredir qualquer área que seja desse pulmão. É um desafio muito grande, não tenha dúvida disso. É um desafio muito grande. É um exercício de beira de leito. Então, criança em ventilação mecânica, não é para olhar para o saturímetro, ver saturando bem e ficar confortável. Ela estando entubada e ventilada, a gente nunca tem que estar confortável. Cuidado para não colher excesso de exame, achar que criança em ventilação mecânica toda hora tem que estar colhendo uma gasometria. Isso é péssimo para a criança. Excesso de manuseio sempre é muito ruim. Então, tentar compreender qual seria assim, as melhores vantagens para uma criança ou para outra. Então, assim, lembrando só rapidamente aqui que a nossa caixa torácica, ela é um pouquinho, a nossa, do recém-nascido, ela é um pouquinho mais cilíndrica, ela tem um diafragma um pouquinho mais achatadinho, então ele faz menos efeito de alça, né, de alça de balde. Essas crianças têm principalmente o prematuro, tem uma instabilidade de caixa muito grande, ou seja, a parede, a caixa é muito complacente, perto de uma doença, muitas vezes, com o pulmão pouco complacente. Isso tende a distorcer essa mecânica respiratória. Isso pode, logicamente, gerar aí problemas sérios para essa criança. Então, rapidamente aqui, só curiosidades. Desde que a gente nasce até chegar mais ou menos lá na idade escolar, a gente tem um aumento de 15 vezes da superfície alveolar.
Isso explica muito porque criança, às vezes, com o pulmão tão agredido no primeiro ano, segundo ano de vida, às vezes com doenças graves, pneumonias graves e tudo, se recupera tão bem quando chega numa vida mais para frente, aí, numa idade mais próxima aí da adolescência. O crescimento de alvéolo é muito rápido até 8 anos de idade, né? Então, quanto menor a criança, menor essa área de troca, quanto menor a criança, maior é a resistência desse pulmão, porque as vias aéreas são extremamente estreitadas. Circulação colateral ou ventilação colateral, eles estão praticamente ausentes em crianças lactentes. Tem muito pouco. No prematuro, então, nem se fala. Poros de Kohn, que comunica alvéolo e alvéolo, canais de Lambert, que comunica bronquíolo alvéolo. Então, não tendo circulação colateral ou tendo pouca estrutura de circulação colateral, o problema é que você, muitas vezes, tem facilidade maior em, obstruindo uma área do pulmão, causar uma telectasia com mais facilidade. Então, a gente tem que estar muito atento que, às vezes, essas crianças têm uma piora muito rápida, né? Então, a caixa, como eu já falei, é mais maleável, tem mais distorção por ser mais complacente, mais elástica. As costelas são mais horizontalizadas, basta a gente olhar nesse esqueminha aqui, ó, na lateral. O diafragma é mais horizontalizado, então ele tem menor efeito de ampliar a caixa torácica. E a gente sabe que é a ampliação da caixa torácica que gera uma pressão negativa no espaço pleural, uma pressão essa abaixo da pressão atmosférica, que faz com que haja a convecção, ou seja, a entrada de ar em direção aos alvéolos. Então, isso aí é extremamente importante na hora que a gente está com em determinadas patologias, na hora que a gente está tentando entender a resposta dessa criança à sua ventilação. As crianças recém-nascidas, principalmente prematuro, elas tendem a fadigar mais rapidamente, justamente por causa do tipo de fibra que ela tem na musculatura, de musculatura respiratória. Então, por exemplo, fibra tipo 1, que é a fibra de resistência, a criança prematurinha tem apenas 10% de fibra tipo 1, e essa fibra é que dá tolerância a ele aguentar, muitas vezes, uma patologia sem entrar em fadiga. Então, se ele tem menos fibra de resistência, a fadiga ocorre um pouco mais rápido. A criança a termo, isso já aumenta para 25%. E a gente chega na vida adulta, onde a metade das nossas fibras são fibras de resistência. Então, assim, há uma mudança muito grande de tolerância, né, a um quadro respiratório, se você comparar prematuros, até com criança a termo, e até com uma criança ainda lactente, até uns 3 meses de idade. Então, a gente vê que isso aí tem uma importância. Outra coisa interessante em relação a isso é que as crianças recém-nascidas passam mais de 50% do tempo dela no sono REM. E nesse sono REM, ela faz muito relaxamento desses músculos. E aí ele acaba gerando mais retração, mais instabilidade na caixa torácica. Aí a ventilação acaba ficando mais ineficaz. Tá? Então, a criança tende a fadigar com muito mais facilidade. Eu acho interessante esse quadro, que dá uma ideia para a gente quando a gente fica comparando crianças recém-nascidas, crianças maiores e adultos. Aí tem aquela história, criança não é um adulto pequeno e recém-nascido não é uma criança pequenininha. Então, assim, se você for olhar, a única coisa que não aumenta durante a vida é o número de vias aéreas. O mesmo número que a gente nasce, a gente chega na vida adulta. Mas o tamanho e o diâmetro aumenta para caramba. Superfície alveolar aumenta para caramba. O volume pulmonar aumenta para caramba. Então, quando a gente olha, por exemplo, diâmetro alveolar, ele aumenta 22 vezes. Né? Olha só, o brônquio principal de 26 milímetros, olha, ele vai para 200, ele aumenta 10 vezes o diâmetro. Então, a resistência num recém-nascido é muito alta, é muito alta. Quando você pega um adulto ou uma criança grande, a resistência é completamente diferente. E aí, justamente, por isso que às vezes você consegue, muitas vezes, às vezes até fazer testes de ver se ele vai tolerar sair de uma respiração, de uma ventilação invasiva para um CPAP, por exemplo, e recém-nascido é impossível você fazer esses testes via tubo orotraqueal, porque a chance dele fadigar é muito alta. Tá? Então, lembrando que o volume corrente médio, isso serve para qualquer mamífero, varia de 4 a 8 ml por quilo.
Eu sempre chamo a atenção dos alunos na faculdade, que os alunos nunca sabem. Os alunos, no final do 4º ano, você pergunta volume corrente, raramente alguém consegue responder, e quando responde aquela resposta do Guyton, a 500 ml. Então, assim, eu gosto de chamar a atenção deles assim, para eles compararem. Você acha que o seu pulmão é do tamanho do seu? Você acha que o volume corrente é igual? Não é. Se você usar um valor fixo, você pode ser muito bom para uma pessoa, mas pode causar um grande volutrauma em outras. Então, o volume corrente é em torno de 4 a 8 ml por quilo. E aqui eu já vou chamar a atenção de uma coisa muito interessante. Quando a gente trabalha com volume garantido no prematurinho ou na criança a termo, a gente vai reparar que as tabelinhas de recomendações de qual volume corrente usar, eles geralmente mandam você usar um volume corrente maior no prematuro mais extremo. E isso se dá justamente por causa do quanto de espaço morto e de espaço morto instrumental, que é o tubo mais o sensor de fluxo, quanto que isso gera nessas crianças e qual o impacto que isso tem diminuindo a ventilação a nível alveolar. Vou mostrar mais para frente. Então, você tem que compensar isso dando um volume corrente maior, diferente do que as pessoas às vezes pensam. Quanto menor a criança, menor o volume corrente. Isso, se ela não tivesse entubada, seria uma realidade. Estando entubada, isso não é uma verdade. Então, tem que ter cuidado. Volume corrente baixo vai gerar hipóxia, volume corrente alto vai gerar hiperdistensão, vai gerar hipertensão pulmonar, vai gerar lesão pulmonar, principalmente volutrauma. Então, a gente tem que estar sempre com isso em mente. Pressão de condução, né? Numa respiração espontânea, só para a gente ter uma ideia, a gente gasta 4, 5 centímetros de água, né, para jogar o ar dentro do alvéolo. Ou seja, essa mudança da pressão negativa do espaço pleural não precisa quase nada de pressão. No entanto, quando você tem uma criança com ventilação mecânica, a gente está com parâmetros baixos, às vezes ela está com 12, 15 de pressão inspiratória, mostrando para a gente que aquele 15, 20 às vezes é necessário, porque, logicamente, você está trabalhando contra uma resistência muito maior, porque esse paciente está entubado, então ele tem um aumento muito grande do espaço morto. Opa, acho que eu pulei um aqui. Então, esses conceitos de complacência, resistência e constante de tempo, eu acho que vale a pena a gente rever, para a gente entender a coisa como, ou rever a coisa como deve ser, né? Então, volume corrente, o que é complacência? O que é complacência? Complacência, por definição, você encontra qual é a complacência do pulmão de uma criança, que está aí os valores normais de criança prematura, a termo, saudável, 3 a 6 ml por centímetro de água. Um prematurinho com membrana hialina, ou pneumonia, isso cai para meio a 1 ml, centímetros de água, ou seja, o pulmão é mais duro, a complacência é menor, o pulmão é menos elástico. E a fórmula que exprime isso é o ΔV sobre o ΔP. Então, quanto melhor a complacência, mais volume eu jogo, menos pressão eu preciso. Quanto pior a minha complacência, menos volume eu jogo e mais pressão eu preciso para compensar. Esse gráfico mostra muito bem isso. Quando eu vou aumentando a pressão, o pulmão sai de uma zona praticamente colabado, abre e vai até um certo ponto, aonde ele chega no limite ao relaxamento da musculatura e ele expira. Então, com uma pressão pequena, eu gerei um grande volume. Aí você pega uma criança com membrana hialina, por exemplo, que tem como a gente viu aqui embaixo, uma complacência muito diminuída, o pulmão é duro. Eu vou jogando pressão, 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 e o volume do pulmão aumenta quase nada. Quase nada. Então, mas essa criança, se você não fizer nada diferente, for só ventilar, você vai ter que fazer pressão alta. Se você ficar com pena de trabalhando com pressão baixa, você não vai ventilar e essa criança vai fazer hipóxia. Então, a gente tem que lembrar disso. E lembrar que no recém-nascido prematurinho, com membrana hialina, a caixa torácica é 10 vezes mais complacente do que o pulmão da criança. Ou seja, a chance de distorção é muito grande, é muito grande. Então, esse gráfico do volume e pressão, agora representado com as zonas de trauma, é isso que eu tento falar. Olha, a ventilação convencional, a gente geralmente põe, por exemplo, uma PEP aqui embaixo, né, que vai manter o pulmão recrutado, e vai gerar uma pressão expiratória que vai jogar ele a um determinado volume. Se você deixar esse pulmão a chegar nessas áreas cinzas, você está favorecendo algum tipo de trauma, volutrauma, telectrauma, volutrauma, telectrauma.
Então, você tem que tentar achar na ventilação uma forma de trabalhar o mais próximo que você puder dentro dessa zona de maior segurança. É uma das vantagens da ventilação de alta frequência, é porque ela não trabalha com variação de pressão. Ela joga uma pressão média, geralmente nessa zona segura, e o respirador vai oscilar em torno dessa pressão média. Então, ele causa muito menos trauma ao pulmão. Era uma ventilação protetora. A resistência, por outro lado, é o quanto de força contrária o ar vai achar para chegar dentro do alvéolo. Então, quanto mais estreitada tiver uma via aérea, ou mais alongada tiver por causa de um tubo, maior é a resistência que você encontra para a entrada do ar naquele pulmão. Basta lembrar, se você tentar respirar por um canudo de mergulho, você respira, mas precisa de adaptar. Se você tentar respirar por um canudo mais fininho, você vai fazer muita força para o ar conseguir chegar dentro do seu pulmão, porque a resistência aumentou, já que você diminuiu o diâmetro. Então, resistência, a fórmula que representa ela é a ΔP sobre fluxo. Ou seja, pulmões menos resistentes, você trabalha com menos pressão e gera muito fluxo. O pulmão tiver com uma resistência muito alta, você vai precisar jogar uma pressão muito alta para gerar um fluxo. Você vê uma criança, um recém-nascido normal, tem uma resistência de 30 a 50 centímetros de água por litro por segundo, né? Que é a unidade que você expressa a resistência. Se você entuba esse recém-nascido, você mais do que praticamente triplica a resistência desse tubo. E quando a gente compara a resistência do recém-nascido com a resistência de um adulto, é uma diferença absurdamente, porque se a gente lembrar, o diâmetro na vida toda aumenta 10 vezes, pelo menos. Então, são estratégias de ventilação completamente diferentes. Chegamos à constante de tempo. Constante de tempo, então, é uma medida de tempo, tá? Ela vai te dar o resultado aí em segundos, da velocidade necessária que os pulmões possam ser insuflados ou esvaziados. É quanto tempo o pulmão leva para igualar a pressão na entrada da via aérea proximal com a pressão alveolar. Quanto mais complacente for o pulmão, né, e quanto menor for a resistência, mais rápido acontece isso. Então, assim, a fórmula que exprime isso é resistência multiplicado pela complacência. Tá? Então, maior resistência, maior constante de tempo. Maior complacência, constante de tempo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai setar um tempo inspiratório num respirador, principalmente de um recém-nascido, porque ele tem uma complacência pulmonar muito baixa, tá? Muito baixa. Então, complacência baixa, aquele pulmão ele é mais durinho, rapidamente ele enche. Se ele é um pulmão mais elástico, ele leva mais tempo para ele encher completamente. Então, complacência baixa, o tempo fica muito curtinho para conseguir o enchimento desse pulmão. Por isso, se você jogar nessa fórmula com a resistência multiplicado pela complacência, e a gente viu lá que um é centímetros de água por litro, outro é centímetros de água por segundos, então a gente corta daqui, corta dali, isso é expresso em segundos. Quando a gente olha no gráfico, a gente vai ter uma constante de tempo num recém-nascido em torno de 0,15 segundos. No adulto é 0,3. O recém-nascido precisa de 3 a 5 constantes de tempo para ele igualar. Na verdade, no geral, as pessoas precisam de 3 a 5. Então, se você jogar isso em cima do recém-nascido, 3 vezes 0,5 dá 0,45. 5 vai dar 0,7, mas ninguém chega nunca a isso. Se você for jogar isso no adulto, vai dar 0,9. Vai dar um ponto, alguma coisa de tempo inspiratório. Então, quanto menor a criança, menor é a necessidade de tempo inspiratório. Aqui tem um exemplo. Uma criança com membrana hialina com 1 kg, uma complacência de 1 ml centímetro de água e a resistência de 40 centímetros de água. Multiplicou, botou um pelo outro. O que vai acontecer? O resultado que você acha aqui, 0,04 segundos. Se você multiplicar isso por 3 a 5, então você vai ter de 0,12 a 0,20. Então, um prematurinho
com membrana hialina, entubado, ele precisa de tempo isso muito curto, muito curto, muito curto. Então, a gente geralmente trabalha com 0,4, 0,35, dependendo do tamanho da criança, 0,3, e a gente não pode aumentar. Quando você aumenta isso, você aumenta o tempo que a pressão inspiratória está atuando e está lesando aquele pulmão. Você mudar o exemplo agora, uma complacência agora de 0,8 e o tubo obstruído, a resistência foi para 150. Mesmo nessa criança, que você aumentou muito a resistência dela, o tempo INS vai variar de 0,36 a 0,6. Então, sempre que passar perto de um respirador e ver um recém-nascido sendo ventilado, a primeira coisa que eu olho, uma das coisas é a saturação em FiO2, a outra coisa é pressão, e depois eu vou direto no tempo inspiratório. E me assusta ainda quando eu vejo que eu chego, às vezes, numa criança sendo ventilada com 0,6, 0,55 de tempo INS, principalmente num prematuro. Tá? Então, aí tem que ficar sempre muito atento a isso. O volume minuto, que é a capacidade de ventilar de uma criança, é expresso por volume corrente multiplicado pela frequência. Então, um recém-nascido, por exemplo, de 3 quilos, uma frequência respiratória de 40 e um volume corrente de 15, ela vai ter aí um volume minuto de 600 ml. Os respiradores, hoje, eles fazem essa leitura para a gente, o X5 mostra esses resultados. Então, o que pode causar distúrbio na troca gasosa? Se a criança estiver sendo mal ventilada, ou porque ela está com drive ruim, ou problema neurológico, ou doença pulmonar grave. Se ela está tendo shunt intrapulmonar, isso acontece principalmente quando você tem doenças que colabam áreas de pulmão por inflamação, aí ele vai shuntar, ou seja, o sangue venoso chega no pulmão, passa por uma área do pulmão que não está sendo ventilada, e aí ele volta para circulação sistêmica no sangue venoso, e a tendência desse paciente é ficar hipóxico. Então, distúrbios de difusão, que é menos comum da gente ver. Então, lembrando que na ventilação mecânica, a gente tem que empurrar o ar para dentro, né? Então, na ventilação mecânica, o respirador, você setou ele por pressão ou por volume, recém-nascido geralmente por pressão, ou agora prematurinho por volume garantido, você seta isso, ele dispara aquela pressão, aquele volume, mas quando ele vai disparar, a válvula expiratória se fecha, e aí ele gera ou pressão ou volume. Assim que ele atinge o volume ou o tempo que você colocou, ele vai abrir essa válvula e esse ar vai sair do pulmão. Então, a inspiração, ela é ativa, o ar é empurrado para dentro do pulmão. Mas a expiração, ela é passiva. A expiração só é ativa em uma modalidade de ventilação mecânica, que é a VAF por oscilação. Essa o respirador empurra o ar e puxa o ar de volta. Então, é uma das vantagens da VAF. Então, alguns desafios aí na ventilação do recém-nascido, por isso a gente diz que é importante a gente entender com qual doença e o que essa doença causa, para a gente entender o que a gente pode usar de estratégia para amenizar as lesões. Então, lembrar que existe a transição da circulação fetal, e aí você tem mudanças de padrões de resistência sistêmica e pulmonar e fechamento de algumas estruturas que, se permanecem aberta no período neonatal ou não tem a queda da pressão pulmonar, esse paciente vai pagar um preço e você vai ter que reverter isso com alguma estratégia. A caixa torácica é muito complacente, o pulmão é muito duro, então faz muita distorção. A mecânica da caixa é desfavorável, como nós vimos, ela é mais arredondada, com o diafragma mais horizontalizado. Tem menos resistência muscular porque tem menos fibra tipo 1. O controle respiratório é imaturo. Então, sempre que a gente vai estubar essas crianças muito prematurinhas, é de praxe, muitas vezes você já não está usando, começar a usar cafeína para estimular o centro respiratório. A frequência respiratória deles é muito alta e eles têm uma constante de tempo muito curta, porque a complacência é muito baixa. Resistência do tubo, complacência é muito alta, desculpa. Desculpa, a recomplacência é muito baixa. Resistência do tubo é extremamente elevada, e quanto menor for o tubo, então o ideal é usar um tubo o mais ajustado àquela traqueia, que não tenha escape. Alguns respiradores conseguem compensar aí até uns 40% de escape.
Mas a maioria, depois disso, você perde. Você programa de entrar uma coisa e não chega isso no seu pulmão porque está saindo antes de chegar na via aérea baixa. E tubo de recém-nascido, a gente não usa cuff, a gente usa tubo adequado e justo para aquela traqueia. Então, o que a gente manipula na ventilação? O volume minuto, ou seja, se eu quero ventilar mais, eu quero lavar mais CO2, a estratégia é aumentar o volume minuto. E aí tem duas coisas que eu posso fazer: aumentar a frequência respiratória e aumentar o volume corrente. Frequência respiratória se aumenta diretamente nas estratégias tipo TCPL. Já o volume corrente, quando você não está trabalhando com volume, você pode aumentar o volume corrente aumentando o ΔP, ou seja, a diferença entre PIP e PEP. Superfície alveolar, manter uma área de pulmão que tenha realmente capacidade de troca. Então, para isso, eu não posso deixar esse pulmão perder o recrutamento dele. Para isso, eu tenho que trabalhar com PEP adequado para garantir esse pulmão recrutado com boa capacidade residual funcional ao final da expiração. O respirador entrega gás ao pulmão com pressão positiva a uma determinada frequência. Então, a quantidade de ar que você vai botar dentro do pulmão, ela pode ser limitada pelo tempo, pela pressão ou pelo volume. A duração, ou seja, quando a gente fala ciclado a isso, aquilo, a tempo, a pressão, quer dizer, é a mudança do tempo ins para o tempo ex. Pode ser a tempo, a pressão ou a fluxo. Em neonatologia, o mais usado é o TCPL, né, que é limitado a pressão e controlado a tempo. Ou seja, a gente determina uma pressão inspiratória e a gente determina um tempo máximo inspiratório. E dependendo da frequência que você coloca, você vai ter um tempo expiratório maior ou menor. Por isso, a gente tem que estar sempre atento a isso. Criança retendo CO2, você começar a aumentar o tempo, a frequência respiratória, sem se preocupar com o tempo ins, você começa a inverter a relação e esses pacientes tendem a fazer autopep. Né? Pressão na via aérea. Pressão inspiratória positiva, pressão expiratória final, pressão acima do PEP, tem alguns respiradores que te dão essa informação. Pressão média na via aérea. Os respiradores atuais, todos eles te dizem qual é a MAP que você está usando para ventilar. E o CPAP, que geralmente é uma pressão sem ciclagem, né? Vamos dizer assim, é constante. Tempo inspiratório, relação ins-ex, então tem a maioria dos respiradores, você dita o tempo ins e ele calcula a relação. E o volume corrente, quando você está trabalhando com TCPL, você põe os seus parâmetros e ele vai ler qual o volume corrente que você vai estar dando. E por exemplo, o X5, ele lê o volume corrente de entrada e de saída. Se você tiver escape no tubo, ele te mostra. Você está botando 8, mas só está saindo 5, ou seja, então está chegando só 5 no pulmão. Porque a leitura expiratória é mais confiável, porque se tiver escape, o ar escapa antes de chegar no alvéolo. Então, o que volta do alvéolo é o que é a realidade daquele paciente. Então, gente, isso aqui são os conceitos, né? Ventilação assistida é o paciente respirando, o respirador de olho nele, vamos dizer assim, controlado. Todo trabalho é o respirador que faz, até o pai do Luiz Felipe já sabe, quando tem um Azinho, quando tem um Czinho, está respirando espontâneo, é o respirador que está ventilando. Você tem que definir tipo de sensibilidade, né, de trigger que você vai usar, né, para o seu paciente. Então, assim, em recém-nascido, a gente usa muito mais a leitura de sensibilidade por fluxo, é mais sensível, o tempo de resposta é melhor do que a pressão, por exemplo. A pressão ele tem que gerar uma pressão negativa, que o aparelho vai captar, e o tempo de resposta é um pouco mais lento. E o NAVA, que seria o ideal, mas que a gente não tem acesso ainda. A ciclagem é a mudança do tempo ins e ex, né? Pode ser volume, tempo, fluxo ou pressão. Tempo de rampa, quando você trabalha com pressão, ventilação com pressão, às vezes o tempo, a pressão que você colocou na ventilação vai chegar no máximo dela, você que vai definir isso pelo tempo de rampa, né? Ou seja, você botar um tempo de rampa curto,
quando ele disparar a inspiração, ele rapidamente atinge o topo, né, da pressão que você setou no respirador e vai manter até o final do tempo inspiratório, ele vai cair. Se você botar um tempo de rampa muito lento, ele demora para chegar lá. Então, são estratégias. Então, isso é mais ou menos o que eu falei de uma forma esquemática, né? Volume ou pressão, hoje a gente trabalha com, até um tempo atrás, não trabalhava com volume em recém-nascido prematuro, principalmente. Então, no volume eu controlo o fluxo, o ciclo ocorre quando ele atinge o volume corrente que eu defino, e a pressão vai aumentar passivamente, ou seja, se o pulmão estiver muito doente, para ele chegar e colocar aquele volume que você definiu dentro do pulmão, ele vai gastar mais ou menos pressão. Pulmão mais saudável, ele gasta pouca pressão e joga o volume que você quer. E geralmente é a hora que o paciente está pronto para sair do respirador. Na pressão, não. Na pressão, eu digo qual pressão ele vai colocar, e aí o volume corrente gerado vai depender das condições desse paciente. Então, você dá a pressão, você dá o tempo ins, você determina um fluxo, lembrando que fluxo alto modifica o formato das curvas, faz a curva subir um pouco mais rápido, então fluxo muito alto aumenta risco de trauma. Então, assim, na pressão eu determino a pressão e ele me diz qual é o volume que eu atingi. E aí eu preciso ou não aumentar essa pressão para atingir esse volume corrente. A respiração termina, né? Quando o tempo que você colocou, setor, chega ao fim, ciclado por tempo, e fluxo de demanda, principalmente em pressão, ventilação com pressão, o fluxo ele termina quando ele atinge, vai chegando próximo ao 100% do que você setou. Ventilação mandatória intermitente sem sincronização, já era, ninguém faz mais isso. A gente trabalha sincronizando ou SINV ou assistido controlado. São os dois modos mais usados, né? Que vai ler o esforço do doente e vai tentar sincronizar com a máquina, evitando aquele embate entre máquina e paciente, que gera hipóxia, que gera desconforto, gera uma série de coisas. A pressão de suporte, na verdade, ela só ajuda o paciente a vencer aquela resistência, né? E o paciente é que mais ou menos que estabelece todo o ciclo respiratório dele. Sempre que a respiração é suportada pelo ventilador, independente do modo, o limite de suporte vai ser determinado para pressão ou volume pré-estabelecido. Então, se você limitar volume, você estabelece um volume corrente a ser colocado naquele pulmão. Quando você trabalha a pressão, você define qual a pressão máxima que ele vai atingir, qual a pressão mínima que ele vai se manter. Se você ventila a volume, essa pressão que ele vai levar para jogar esse volume corrente vai variar de acordo com o momento de doença desse paciente. Ou seja, complacências mais altas, o pulmão mais elástico, ele vai usar menos pressão. Pulmão mais duro, ele vai botar mais pressão para jogar aquele mesmo volume corrente lá dentro. Então, os modos de sincronização é uma forma de tentar fazer com que a ventilação artificial fique mais confortável. Lembrando que em recém-nascido, a gente não faz uma coisa que a gente faz no pediátrico, que é sedar o paciente em ventilação. A gente procura não apagar a criança, não sedar a criança demais, trabalhando com uma ventilação o mais ajustada possível, deixando o paciente o mais confortável e o mais pronto para ser estubado. Então, assim, evitar sedações excessivas que tiram o esforço do doente, que você vai dificultar depois a sua estubação. Então, assim, esses modos sincronizados, com certeza, eles diminuem significativamente o grau de complicações relacionadas à ventilação mecânica, não só lesão pulmonar, mas em prematuro, inclusive lesão, hemorragia intracraniana, porque o estresse do paciente em ventilação brigando, isso gera muita alteração de pressão arterial, muita variação de fluxo cerebral, e essas crianças muitas vezes acabam sangrando, né? Então, assim, em relação à sensibilidade, a gente tem que botar isso na cabeça. Geralmente, esses respiradores, eles têm um zero no centro, para um lado é fluxo, para o outro lado é pressão. Quanto mais eu me afasto do zero, mais eu exijo força do paciente. Quanto mais eu me aproximo do zero, menos eu exijo
força do doente para disparar o respirador. Então, no fluxo, a gente começa ali 0,2, 0,3, 0,5, ele está mais pertinho do zero. E a pressão geralmente negativa, menos meio, e aí você vai, afastou, exige mais do doente, aproximou do zero, exige menos do doente, o respirador dispara mais fácil. Algumas coisas podem interferir, a imaturidade da criança, se a criança estiver muito sedada, ela não vai disparar, você vai botar lá ela em sincronizado, mas ela vai acabar ventilando aquilo que você determinou no respirador de frequência. Complacência da caixa muito alta, ou seja, caixa muito mole e pulmão muito duro, aquelas distorções, isso interfere com essas leituras, tá? Frequência respiratória muito alta e tempo respiratório muito curto, é difícil da criança conseguir sincronizar. Musculatura imatura, fadiga mais fácil, a partir do momento que ele fadiga, ele já começa muitas vezes a não estimular o respirador. E TOTS muito fino, a gente sabe que isso vai gerar mais cansaço. Então, por pressão e por fluxo, são as opções que a maioria dos respiradores nos trazem, né? E a gente geralmente tende a usar mais por fluxo, porque a sensibilidade do respirador em ler a variação do fluxo na saída da via aérea é muito maior a sensibilidade. A pressão, né, exige um esforço maior do paciente e acaba que não há o disparo como você gostaria que tivesse. Mas, lógico, tem pacientes recém-nascidos, crianças maiores, que em algumas situações ele fica mais confortável na sensibilização por pressão do que por fluxo. Então, a gente sempre tem que estar olhando isso aí. Mas lembrar também que aquele condensação que fica no circuito, aquilo ali pode gerar, tubo com muitos escapes, pode gerar a autoceclagem, ou seja, ele ficar disparando sem que seja disparado pelo paciente. Por impedância, que já foi usado, que é botar sensor na caixa, isso não se usa mais. E o NAVA, que tem muitas vantagens, e a desvantagem maior é o custo, que é muito alto, e apenas é disponível no Servo 1 comercializado pela Maquet. Então, assim, é uma coisa fora da nossa realidade e ele trabalha mais ou menos isso. Você imagina assim, olha, o mais próximo do sistema nervoso central seria o mais rápido de detectar o que vai acontecer no pulmão. Quanto mais afastado do sistema nervoso central, menos sensível é a detecção. Então, na verdade, a tecnologia atual ela trabalha aqui com a pressão lá na saída da via aérea. O NAVA trabalha muito mais próximo do sistema nervoso central, então ele é muito mais sensível, mas, infelizmente, vamos só ficar sonhando, né? Modos ventilatórios. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a gente olha, nossa, tem muito respirador bacana, muito. Hoje tem esses da Drager, VN 500, 600, agora já tem 800. São respiradores híbridos que fazem todos os tipos de ventilação que você possa imaginar. Gente, vamos assim, botar o pé no chão. É melhor você trabalhar muito bem com um respirador mais simples, a sua equipe toda trabalhando, todo mundo com intimidade com aquele aparelho, do que você ter uma variedade de aparelhos, às vezes caríssimos, e às vezes que as pessoas não dominam e não usam de maneira adequada. Então, assim, lógico, a tendência é a gente querer melhorar, mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer bem naquilo que a gente tem. E aí, a partir daí, você começar a almejar coisas melhores e mais tecnológicas. Senão você tem lá uma Ferrari, mas mal dirige um Fiat Uno, né? Então, assim, a gente tem que entender essas coisas para não ficar só sonhando com a grama do vizinho, que é mais verde que a sua. Vamos parar de chorar, vamos fazer dentro do que a gente tem de possibilidade, né? Então, assistido controlado e SINV, basicamente, a diferença é que no assistido controlado, toda vez que o respirador detectar um estímulo de respirar do paciente, ele vai ciclar. E no SINV, não. No SINV, ele vai tentar só sincronizar dentro do número de frequência que você colocou para o paciente. Se o paciente estiver respirando mais vezes do que aquilo que você setou, ele tenta, na verdade, achar a sincronia no momento que ele vai ventilar com a respiração do doente. E fora isso, o paciente vai ter uma curva de volume muito pequenininha. Então, assim, o que é melhor para crianças? Em prematuro, na verdade, sim,
Na fase inicial, muitos defendem assistido controlado, e na fase do desmame, talvez priorize um pouco mais assim, porque exige um pouco mais de esforço do paciente, prepara ele para a extubação. Mas no prematuro, de um modo geral, os prematuros eles têm o respirador faz uma leitura muito diferente quando você compara assistido controlado com SINV. E a resposta é muito mais rápida e muito mais próxima do que você está querendo com assistido controlado. Vou mostrar um gráfico um trabalho que um autor fez mostrando isso. Então, esse é o gráfico para representar assistido controlado, qualquer esforço dispara o ciclo do respirador com os parâmetros que você determinou. O SINV, não. Ele vai manter somente aquele número de ciclos que você programou, 40, mas o cara está respirando 60, o restante vai fazer essas ondas de volume muito pequenininha. Na verdade, é um treinamento para respirar. Mas o que ele faz é, olha, ele não respeita um intervalo, ele tenta achar o momento do estímulo para ele sincronizar a respiração do aparelho com o momento de respiração do paciente. Então, aqui mostrando mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui, cada estímulo respiratório é um ciclo que acontece. Aqui embaixo, não. Você tem ciclos que já foi além do que você programou. Ele faz um ciclo de ventilação, mas que não é tão eficiente em ventilar o doente, até porque ele está com o tubo com a resistência muito alta. Então, assim, não tem um consenso. Não, mas alguns estudos têm mostrado uma certa vantagem em você trabalhar com assistido controlado, principalmente em prematuros, tá? Vai variar menos o volume corrente, a criança fica menos taquipneica, ela acaba sincronizando e se entregando um pouco mais com o ritmo do respirador, e ela briga menos, se ela briga menos, estressa menos, logicamente. Então, esse trabalho, o cara fez ele fez essa análise, tá? Ele pegou, por exemplo, aqui no lado esquerdo, o assistido controlado. Lado direito é o SINV. Então, aqui embaixo, você está vendo as respirações espontâneas, ou seja, no assistido controlado, toda vez que ele detecta uma respiração, ele ventila dentro daquilo que você programa. E ele consegue manter um fluxo e um volume. Repare o volume aqui embaixo, como fica mais homogêneo em cada ciclo. Quando você pega no SINV, o paciente tem momentos que ele respira, mas que além do que você programou do respirador ventilar, ele vai respirar com uma curva menor e, logicamente, que o volume que ele vai gerar é menor. Então, tem uma flutuação maior de volume corrente. Então, SINV seria bom como um exercício para extubação. Vamos colocar assim. E aí, em prematuro, esse trabalho é muito interessante, que ele comparou aqui, olha. Ele pegou o paciente em ventilação mandatória intermitente, sem sincronização. E aí ele avaliou as curvas, tá? As curvas, volume e pressão, a curva volume e fluxo, e ele foi avaliando. Olha aqui, quando você não tem sincronização, olha como é que a respiração espontânea com a ventilação assistida fica uma briga danada. A curva fica um desencontro só. Quando você coloca ele em SINV, ele já melhora um pouco o padrão de sincronização da espontânea com a ventilação do respirador. Quando você põe ele assistido controlado, reparem que praticamente eles se coincidem, a respiração espontânea com a respiração do respirador, tá? Dando um volume mais adequado e uma menor variação de volume corrente em cada respirada desse doente. Então, por isso que a gente geralmente preconiza assistido controlado, principalmente em prematuros. Tá? Lembrar que o volutrauma, mais uma vez, é o campeão de lesão. Lembrar que hiperventilar é péssimo, porque PCO2 tende a cair muito, PCO2 é muito mais difusível que o O2. PCO2 abaixo de 30 é igual a lesão cerebral, então a gente tem que trabalhar nesse sentido, não hiperventilar. Toda vez que a gente olhar um PCO2 muito baixo, a gente deve reverter isso o mais rápido possível. Então, a estratégia de volume garantido, que a gente tem usado hoje bastante, a gente está agora lá no Fernando Figueiredo com prematurinho de 700 gramas.
Estava lá em TCPL. Primeira providência que nós fizemos ontem, quando nós chegamos no plantão, vamos botar ele em volume garantido. E aí botamos ele em volume garantido. Então, assim, por quê? Pelas inúmeras vantagens que nós já colocamos aqui. É um volume mais corrente, mais fisiológico e limitando a pressão que ele vai exercer para jogar esse volume corrente, diminuindo a chance de trauma. E o que as pesquisas mostram quando compara essa estratégia com o TCPL, por exemplo? Redução em tempo de ventilação, volume corrente com menor variação e melhora significativa dos desfechos mais graves, que são displasia e morte. Então, isso, por si só, já vem justificando usar ventilação com volume garantido. Então, o volume corrente é mantido numa faixa de segurança melhor, e você está dizendo quanto eu quero de volume, não correndo o risco de hiperdistender e gerar volutrauma. O recrutamento do pulmão é melhor quando você faz isso, porque o paciente está respirando, então esse volume corrente, ele acaba, que você programa um volume-alvo, ele acaba não sendo muito fixo, porque muitas vezes ele coincide com o paciente inspirando, então ele faz umas variações que os trabalhos mostram que isso tem uma capacidade melhor de recrutar pulmão. A PIP automaticamente cai com a melhora da doença, ou seja, o médico não é médico dependente, porque tem médico que se preocupa com isso, olha a gasometria e vai lá mexer em parâmetro. Tem médico que olha a gasometria boa e fica satisfeito, vou passar meu plantão e pronto, final. Então, isso é péssimo, porque fica médico dependente. Médico dependente é igual a lesão mais com uns do que com outros. E nesses casos aqui, a gente consegue fazer uma melhora das estratégias sem que dependa do profissional, né? Então, assim, as comparações desses trabalhos mostram, né, de um modo geral, que alguma coisa você tem de positivo em crianças trabalhado com modo de volume garantido, né, seja volume garantido com SINV ou volume garantido com assistido controlado. Então, geralmente o volume-alvo é geralmente 4 a 6 ml por quilo, isso vai depender da criança. Se a criança é menorzinha ou tem pulmão com variação muito grande de áreas ventiladas, como é o caso de aspiração de mecônio e displasia, trabalha com volume corrente maior. Geralmente, a gente vai ver qual é a PIP que ele está atingindo, e aí a gente vai botar um limite, você botando uns 25%, 30% acima dessa PIP, né? Então, ele está com 20, ele está gastando 20 para jogar, eu ponho para cortar em 25, mais ou menos, ou seja, não deixo passar disso, pode acontecer, né? Aquela sobreposição de pressão, e aí tender a passar, mas ele corta. Sempre lembrar que é o pH e não o PCO2 que controla a ventilação. Então, assim, não se preocupar muito com PCO2 mais altos, desde que o pH esteja acima de 7,25, vamos colocar assim. Então, assim, de uma forma geral, é o resultado do volume corrente, a PIP é o resultado do volume corrente, depende da situação que esse paciente se encontra, né, patologia que ele se encontra. Então, assim, na verdade, o respirador, o que ele faz? Ele compara o volume exalado da respiração anterior. Então, você programou entrar 5 ml por quilo numa criança de 2 quilos. Então, ele vai ter um volume-alvo de 10. O respirador programou de jogar 10. Mas quando ele sai, ele faz a leitura do quanto saiu. Por quê? Quanto saiu é o que realmente chegou no alvéolo. E aí ele vai reajustando isso para manter o pulmão bem ventilado e para manter a PIP necessária para jogar isso lá dentro do pulmão, para cima ou para baixo, dependendo do se atingiu ou não atingiu o volume-alvo. Não atingiu, ele joga uma pressão um pouco maior. Atingiu porque está tendo escape, porque não está tendo escape, ele diminui a pressão que ele vai executar. Pode coincidir do paciente respirar junto e aí dar um overshooting, né? Então, ele geralmente o volume-alvo 30% acima do que você quer, ele poda automaticamente, não deixando, limitando a chance de você gerar um volutrauma. Então, quando a gente vai botar uma criança em ventilação com volume garantido, a primeira coisa é optar se vai ser com pressão de suporte, com SINV ou com assistido controlado. A gente tem usado direto, baseado naquele trabalho que eu mostrei, com assistido controlado. Alguns sugerem isso aí. Na fase inicial, assistido controlado, na fase de desmame, SINV. A gente lá no Fernando Figueiredo, por exemplo,
começa e termina com assistido controlado. Seleciona o volume corrente alvo que você vai querer colocar dentro daquele pulmão. Isso vai depender da idade, do peso da doença. Seleciona uma PIP 3 a 5 centímetros acima da PIP que o respirador precisou usar para ventilar aquele volume corrente. Então, para não correr o risco de chances de trauma. Botar uma PEP que garanta que esse pulmão não vá colabar em algumas áreas, ou seja, para garantir que ele tem uma capacidade residual funcional, mantendo a troca, mantendo o pulmão funcionante mesmo na respiração. E, geralmente, você põe uma frequência respiratória de backup, abaixo da respiração espontânea, 30 para o termo, 40 para o prematuro, se caso ele entre em apneia, o respirador vai ciclar com essa frequência que você determinou. Isso é uma tabela que é uma sugestão de uso de volume corrente para crianças com determinadas patologias ou prematuridade. Então, reparem, quando a criança é muito pequenininha, por aqui, ó, pretermo, com menos de 700 gramas, ele usa um volume corrente maior do que a criança acima de 2 quilos, por exemplo. Algumas pessoas ficam um pouco de dúvida nessa situação. Então, aí vai uma pergunta. Qual dos 2 recém-nascidos abaixo vai precisar de um volume corrente por quilo maior para atingir uma ventilação adequada? Uma criança de 540 gramas, com membrana hialina, no segundo dia, ou uma criança de 980 com membrana hialina no segundo dia? Os desavisados tendem a achar que quanto maior, mais volume. Quanto menor, menos volume. Eu também pensava assim, tá, gente? E depois eu fui aprender que não. Porque se você considerar, quando a gente fala em volume corrente, a gente tem que lembrar que você está falando o seguinte, que você está se referindo ao volume, à ventilação alveolar, que é o volume corrente, menos o espaço morto. Então, tem uma parte de ar que não troca. E o que nos interessa é a área que chega na área de troca, que é o alvéolo. Então, o espaço morto de todo mundo, de qualquer pessoa, é fixo em 2 ml por quilo. Se você considerar o espaço morto anatômico e instrumental, o que é que eu estou me referindo a isso? Tubo e aquele sensor que a gente põe na saída do tubo para fazer a leitura do fluxo ou da pressão. Aquilo ali acrescenta mais 0,9 ml, mais ou menos, de espaço morto. Então, se você pegar uma criança de 1 quilo, você vai ter 2 ml por quilo, 2 ml, mais 0,9, 2,9 ml dele é espaço morto. Olha só que loucura. Se você pegar a criança de meio quilo, 2 ml por quilo para essa criança é 1 ml. 0,9 é fixo, então 1,9. Então, na verdade, se eu considerar um volume corrente, então olha o exemplo agora aqui embaixo. Se eu botar 5 ml por quilo de volume corrente naquele garoto de 1 quilo, 5 vezes 1, 5 ml. Se eu considerar que ele tem 2,9 ml de área que não troca, que é o espaço morto anatômico mais instrumental, então 5 menos 2,9 ml, de ventilação alveolar eu vou ter 2,1. Se eu pegar uma criança de meio quilo e mantiver o mesmo 5 ml por quilo, essa criança tem 2,5 ml de volume corrente. Se eu diminuir o 1,9 ml, que é o espaço morto dela, menos o instrumental, essa criança tem apenas 0,6 ml de ventilação alveolar. Então, para compensar essa perda, nas crianças pequeninas, eu tenho que aumentar o meu volume corrente, ao invés de diminuir. Ficou claro, gente? Desmame do volume garantido. Então, não há necessidade de você ficar diminuindo o volume corrente que você está dando para o paciente, tá? A menos em situação... Tchau, Márcia, vai com Deus. A menos que em algumas situações, tipo, a criança está hiperventilando, e aí você já diminuiu a frequência, e ele mesmo continua hiperventilando, tudo bem, vai diminuir o volume corrente para diminuir o volume minuto. Mas, no geral, você não precisa ficar desmamando o volume corrente. O que você põe na entrada é o que ele é estubado. A pressão que você vai usar para gerar o volume corrente vai diminuindo gradativamente com a melhora da doença pulmonar. Então, não precisa ficar reduzindo o volume corrente.
E lembrar que você tem que colocar uma PEP que garanta que esse paciente não vá desrecrutar na expiração. Então, o critério para você estubar uma criança em volume garantido é quando a PIP que ele está usando para jogar aquele volume corrente que você programou desde o início, é em torno de 10, 12 no termo, ou menor de 12 a 15 aí no pré-termo. Criança está respirando bem, ou seja, tem um bom drive respiratório, e a FiO2 abaixo de 0,4, sem retenção de CO2, é uma criança que está apta a ser estubada. Então, para que você tenha sucesso com essa terapia, com essa estratégia, primeiro, não pode ter escapes muito grandes em tubo. O respirador garante uma compensação de até 40%. Alguns aparelhos mais tecnológicos compensam até 70%. Mas o paciente com escape muito grande, e as curvas vão te mostrando que ele está com escape, e o respirador vai te mostrando isso, e você tem que analisar muitas vezes se não vale a pena trocar o tubo desse paciente, né? Então, isso aí, selecionar o volume corrente adequado, de acordo com a maturidade, com o peso e com a doença desse paciente, e sempre lembrar de manter uma PEP adequada. Uma criança que está em VG e piora, mais desconfortável, saturando mal, e a PIP está muito baixa, na gasometria você tem que ver o que está acontecendo. Será que ela está com escape demais? O volume corrente que você colocou é pequeno demais para esse paciente? Então, você tem que avaliar essas situações. Então, um tipo de ventilação que vem sendo usado, não em todos, mas em algumas crianças, principalmente prematuro, como vantagens, por ser mais seguro, mesmo na criança de extremo baixo peso, é mais fisiológico, porque respeita a pressão mínima e acaba reduzindo o tempo de ventilação e as complicações. Nos aparelhos normais TCPLs, os parâmetros que a gente controla, a MAP é resultado de todos esses parâmetros que a gente está vendo aí na tela. Pressão INS, pressão expiratória, relação INS e o tipo de onda que tem muito a ver com fluxo maior ou fluxo menor. Então, a área que forma embaixo dessa curva, quanto maior, maior é a MAP. A maioria dos respiradores hoje te dá isso. Crianças recém-nascidas, de um modo geral, tempo INS 0,4 a 0,6, prematuro, às vezes 0,3, 0,35. Então, é tempo INS curto sempre, nunca tempo INS. A gente raramente passa de 0,5 num prematuro, num recém-nascido, de um modo geral. A não ser criança que vai ficando muito tempo na UTI, a gente tem que esquecer que ela cresce. Então, às vezes, ela já está lá com 2 meses, e aí você tem que ir ajustando isso de acordo com as necessidades dela. PEP mal definida, acontece isso que vocês estão vendo na imagem. Se o paciente tiver uma doença com complacência diminuída e você está dando uma PEP que não é o suficiente, o que acontece? Na inspiração, o paciente abre algumas áreas do pulmão, mas na expiração ele acaba fechando algumas áreas do pulmão. Isso gera volutrauma. Então, você deve sempre botar uma PEP que você garanta um volume que foi recrutado pela PIP. Na verdade, a PEP, ela não é ela que recruta. Quem recruta é a PIP. A não ser que você faça estratégia de recrutamento botando PEPs extremamente altos, que em recém-nascido a gente não faz isso. A PEP talvez seja o parâmetro que mais interfira com a pressão média da via aérea. Então, a gente tem que tomar cuidado. Usar PEPs altas em paciente com doença grave, com complacência muito baixa. PEP alta num paciente com doença não muito grave vai gerar hiperdistensão nesse pulmão, que compromete retorno venoso, que compromete débito sistólico e que aumenta risco de trauma no pulmão. Então, a PEP tem que ser ajustada de acordo com a necessidade do paciente, lembrando que, quando você trabalha com frequências respiratórias muito altas, acima de 60, 70, automaticamente você tem que diminuir o tempo INS e olhar qual é a relação INS, porque senão você vai começar a aumentar a frequência, esses pacientes não têm tempo para botar para fora o CO2, já que a expiração na ventilação convencional ela é passiva, e aí o paciente acaba retendo e fazendo o que a gente chama de autopep. Então, é um cuidado que a gente tem que estar sempre tendo. Então, a pressão inspiratória é o suficiente para ver o tórax mexer. Olhou para uma criança em ventilação mecânica, o tórax mexendo muito, muito evidente, é melhor você diminuir a PIP, que esse paciente não deve estar precisando daquela PIP que você está colocando. Para eu saber se eu estou gerando um volume corrente adequado, o tórax tem que estar expandindo bem,
paciente tem que estar confortável, saturando bem, PCO2 bom, e alguns respiradores, eles te trazem essa leitura do volume corrente, que te facilita bastante. Então, geralmente, para começar uma ventilação, a gente, para criança recém-nascida, começa aí com 30, 40, FiO2, dependendo da patologia, o motivo que ele foi entubado, começa com 100%, mas se não foi entubado por doença respiratória, por outro motivo, você não precisa começar com 100%. PEP 5, 6 para garantir um recrutamento, a PIP o suficiente para expandir o tórax e gerar um volume corrente dentro daquelas faixas que nós vimos, 4 a 6 ml por quilo. Fluxo nunca mais do que 6, 8 litros por minuto, a menos que você aumente muitos parâmetros, aí você precisa jogar fluxo mais alto para que você possa conseguir gerar aqueles parâmetros que você setou no respirador. Fluxo alto, em curto tempo isso, a onda fica mais quadrada, mais lesivo ao pulmão. O disparo, você vai trabalhar ou com fluxo ou com pressão, a gente geralmente trabalha muito mais com fluxo, começando ali com 0,2, 0,5, e o modo mais utilizado, na grande maioria das vezes, é o TCPL com assistido controlado, né? Para eu oxigenar melhor, esses são os parâmetros, FiO2, PEP, PIP, que aí tem o volume corrente, logicamente, nessa situação. Para alterar a ventilação, ou seja, ventilar mais ou ventilar menos, é volume minuto, que é frequência ou volume corrente. Então, reteve CO2, se eu aumentar a frequência, é menos lesivo. Mas eu só faço opção pela frequência inicial se eu tiver certeza que o pulmão está bem ventilado. Se o pulmão estiver um pouco ventilado, você pode aumentar a pressão e pode aumentar um pouco a frequência. Então, você tem que analisar caso a caso. As monitorizações, hoje os respiradores trazem algumas informações interessantes, né? Essa curva de volume-pressão que a gente tem aí direto no respirador, ela te dá uma ideia de complacência, se o pulmão está sendo bem ventilado ou não. Toda vez que você olha para essa curva de volume e pressão e você começa a ver formar esse bico, que uns chamam de bico de papagaio, ou seja, geralmente são crianças que têm complacência diminuída, você está gerando pressão, 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 e o volume, a partir de um certo ponto, ele não consegue aumentar como você gostaria, como você observa no paciente que tem uma complacência melhor. Então, essa ponta especulada sempre chama a atenção da gente para isso. A curva volume-fluxo, né, que a gente sempre olha, principalmente para monitorar a resistência das vias aéreas, né, quando você tem uma resistência muito alta, essa curva ela volta ali de base um pouco mais devagar, ela não fecha a curva como você geralmente observa na prática. Se tiver tendo escape no tubo, a curva fluxo-volume, ela geralmente não volta até o zero, ela fecha antes. E a curva, o outro formato de curva de volume, a gente olha que ele não volta ao zero também, ele fica com esse gapzinho aqui. Então, são coisas que, às vezes, de longe, você bate o olho e já te chama atenção naquilo. Então, por exemplo, aqui, ó, essa criança estava com... Olha os parâmetros dela. Está no IX5, né? Ela está com volume... Ela está gerando um volume corrente baixo. Olha quantos por cento de fuga. 87% de fuga. Olha, volume inspiratório, 32. Olha o volume expiratório, 4. Ela estava usando 18 de pressão e 6 de PEP. Então, a curva ela quebra, ela não volta ao zero. Isso é muito nítido, esse desenho. Aí a gente fez, trocamos o tubo. Paciente, a fuga caiu para 1%. Volume inspirado 19, volume inspirado 20. Ou seja, é uma situação que você não tem como, o aparelho já não compensava mais, porque era um escape muito grande. Você vê que a curva agora de fluxo-volume volta ao zero, né? E aí você conseguiu atingir o seu objetivo. E não quer passar, não, gente. A curva volume-tempo, o formato dela te mostra com formato mais apiculado, geralmente com volume controlado, ela te dá esse formato um pouco mais apiculado, né? O formato mais quadrado, geralmente com pressão, ela faz um formato um pouco mais quadrado, lembrando que quanto mais rápido o tempo para atingir a pressão, mais quadradinha essa curva vai ficar. Se você tem um problema, ou seja, a criança está em ventilação,
e a coisa tem alguma coisa não está indo bem, a gente tem que olhar o doente. Vai ver que é o doente que piorou. A gente tem que olhar se a ventilação está adequada, se está tendo alguma intercorrência, e, logicamente, você tem que lançar mão de alguns exames e avaliações. Então, esse olhar tem que ser assim, meio que simultâneo. Gasometria, ver saturação, faz um raio-x de tórax e vê como é que estão os parâmetros da sua ventilação. Se você está com dúvida, às vezes a gente faz isso, desconecta a criança do respirador, ventila na mão para você sentir. Lógico, cuidado que quando você passa para o ambu não tem PEP. Se for uma doença que tem necessidade de pulmão ser recrutado, você vai desrecrutar ele na inspiração. Mas te dá uma ideia se você consegue ver a ventilação acontecendo, porque às vezes você não está vendo isso no paciente que está conectado ao respirador, às vezes porque a sua pressão que você está usando está muito baixa para aquela doença muito grave. E aí você elimina, né, nessa situação o circuito do respirador e vai ver se com a ventilação com ambu o paciente muda alguma coisa. O tubo está no local? Será que ele estubou? Será que ele seletivou? Será que ele obstruiu? O paciente está com respiração espontânea, então a gente tem que avaliar isso como um todo. Às vezes o problema não é pulmonar, às vezes o problema é hemodinâmico, é hipertensão pulmonar, é o paciente que está hipotenso. Então, tudo isso tem que ser buscado com uma certa rapidez para que você consiga reverter o mais rápido possível. Parâmetros corretos, modalidade correta, o ventilador está fazendo mais trabalho, ou seja, o paciente não está ajudando em absolutamente nada, está tendo escape de ar, o paciente precisa ser mais sedado, tem doenças, mesmo no recém-nascido, que às vezes a gente tem que sedar. Hipertensão pulmonar, se você não sedar, dificilmente você consegue oxigenar, porque ele tem uma patologia vascular pulmonar. Qualquer tipo de estresse gera nesse paciente vasoconstrição e aumento da pressão da pulmonar. E às vezes o paciente está brigando porque ele quer ser estubado e o médico não está entendendo isso, né? E a gente sempre fala, paciente estubou porque ele já sabia. Essa frase é antiga, mas que às vezes tem um quê de verdade aí. Interação paciente-ventilador. Então, ver se sempre está sincronizado, tentar ajustar de forma que o paciente fique mais confortável possível. A hipercapnia permissiva, a gente sempre lança a mão disso, tolerar aí PCO2 acima de 55, às vezes... Ontem a gente estava com criança lá com 66, 67 de PCO2 no nosso plantão, que a gente estava feliz da vida. Prematurinho de 700 gramas, 66, mas com 7,28 de pH, maravilha, não mexe em nada, deixa quieto. Hipoxemia permissiva, logicamente, trabalhando dentro da saturação alvo, de 90 a 94, e ficar sempre atento a isso, gente. Saturando acima de 95, tem que olhar se está com O2 suplementar. Se tiver, tem que baixar. É o mínimo que a gente tem que fazer. E sempre ficar atento a hematócritos. Pacientes muito assistidos, geralmente você não deve manter hematócrito abaixo de 30. Muitas vezes é indicação de ventilar. Esse é um trabalho que o Guilherme fez quando ele foi... A primeira vez que ele foi trabalhar no Canadá, foi em Hamilton, na Universidade McMaster. E ele conta isso, que ele chegou lá, lá tem um grupo que não são fisioterapeutas, são terapeutas respiratórios, são pessoas com formação só para trabalhar, né, nas UTIs neonatais, e ficam de plantão 24 horas, e tem total autonomia para desmamar, para mexer. Então, quando ele chegou lá, ele chegou como um chefe do setor respiratório, e os terapeutas respiratórios estavam implantando um protocolo de desmame. E o Guilherme chegou, disse que olhou aquilo, achou assim, não sei se vai dar certo não, mas vamos lá. E aí eles já estavam fazendo aquilo há algum tempo, aí eles fizeram um trabalho para avaliar o protocolo, comparando o grupo que o desmame é dentro de um protocolo com um grupo onde o desmame é médico dependente, ou seja, se o médico é mais preocupado com ventilação e quer ver o paciente fora do respirador, ele desmama mais rápido. E tem aquele médico que senta na zona de conforto e deixa o cara ali. Para ele está ótimo. Então, isso é médico dependente. Então, o que ele viu? A surpresa dele foi que, ao final de tudo, a duração de ventilação mecânica com o paciente em protocolo foi significativamente menor do que no paciente em que ficou a critério do médico. Então, estubar o paciente, aqui, gente, é 30%, não é 340%, não, tá? Então, se o paciente tiver com FiO2 baixa, 30% ou menos, PCO2 dentro da normalidade, com MAP baixa,
boa respiração espontânea, ou seja, parâmetros de suporte, não perca tempo, estube logo esse paciente. Então, se o paciente está em ácido controlado, vai reduzindo o FiO2, vai reduzindo a PIP e vai reduzindo a frequência, e a partir daí você tenta desmamá-lo, tipo, tenta estubá-lo o mais rápido possível. Prona, em algumas patologias pulmonares, a gente vê uma melhora nítida, né? Você consegue, muitas vezes, expandir e ventilar algumas áreas do pulmão que você não consegue com o paciente decúbito dorsal, e fazer isso em recém-nascido é bem mais fácil do que fazer isso em crianças maiores e adultos, né? Então, assim, sempre tomando cuidado com o manuseio, com acesso e tubo, para não ter nenhum tipo de intercorrência, mas é uma terapia que muitas vezes pode ajudar. O que a gente quer é que tenha o mínimo de complicação, e para isso a gente tem que ser o mais cuidadoso possível e permitir que esse paciente fique o mínimo de tempo em ventilação mecânica, diminuindo a possibilidade de PAVs, né, são as pneumonias associadas à ventilação, criança que às vezes precisa de acesso profundo para sedação, para antibiótico, e uma série de outras coisas que a gente tem que estar sempre atento, evitando. Quanto melhor a gente faz, menos complicação a gente vai ter. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Vamos abrir os vídeos aí? E aí? Comentários? Perguntas? Críticas? Sugestões? Cris? Oi, Vamos lá, Cris. Faça os seus comentários. Carlos Alberto, aula perfeita. Cris, você é suspeita demais para falar. Não sou nada. Cara, essa coisa de mecânica ventilatória, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, sempre tive. Mas de tanto assistir suas aulas, é, eu já começo a entender um pouco disso, porque para mim sempre foi, sabe, uma coisa meio. É tipo engenharia. Eu não consigo entender esse negócio do gráfico. E assim, cada vez que eu assisto, eu falo assim, nossa, acho que eu estou ficando mais entendida desse troço aí, está melhorando. Bom sinal, bom sinal. Sim, com certeza. E essa Isso semana eu aí. estou tendo uma É overdose. repetição, a gente aprende muito por repetição, né? É Sim, repetição, Cris. Eu também, por isso que eu falo assim, sempre que eu vou fazer essas aulas, eu acho que tem que revisar as coisas que a gente supõe que todo mundo já sabe. Então, tem pessoas que falam assim, nossa, isso aí a gente já sabe. Às vezes sabe realmente, às vezes acha que sabe. Então, assim, repetição nunca é demais. Eu adoro ouvir coisas que eu acho que já sei. Quando alguém explica, eu até aluno, quando vai apresentar um tema que a gente pede para ele apresentar, às vezes você aprende com a apresentação dele, que ele tem, às vezes, uma visão diferente daquela que você tinha. Então, nunca é demais, né? sem dúvida. E a questão da beira do leito, né? Isso faz a gente aprender muito, né? Aquela mexidinha que vai lá, dá no respirador, você olha, e você vai absorvendo isso. Ô, Beto, essa questão da gente trabalhar com a sensibilidade a fluxo, a sensibilidade à pressão, às vezes eu fico na dúvida, porque a gente está acostumado a trabalhar mais com sensibilidade a fluxo, né? Isso. E aí, assim, quando optar por trabalhar, colocar a sensibilidade à pressão? Eu acho que depende muito do paciente, Cris. Assim, crianças muito pequenininhas, o respirador tem mais dificuldade em fazer a leitura da pressão negativa quando ela respira. Então, às vezes, a resposta é ruim. Mas tem crianças maiores, tem crianças que a gente vê lá no Figueiras, aquelas crianças que vão ficando lá mais tempo,
que às vezes a fluxo ela começa a ficar numa brigaiada com o respirador, porque acaba hiperventilando. E aí, quando você Sim. põe a pressão, você consegue dar um sincronismo um pouco melhor, porque já são crianças que têm um drive um pouco mais eficiente, né? Paula, não gostaria de falar, ou alguma das meninas da Físio? Cadê? Foram embora? Poxa. Deve estar ligando ainda. É. Deve estar ligando a câmera. O áudio. Tem alguém da Físio? A Shirley está aí. A Shirley estava, a Paola estava. A Flávia também. Ela está sem áudio. Você está sem áudio, Shirley. Flávia. Flávia, a Shirley chegou. Oi, Beto. Shirley. Oi. Só para falar aí, né, que você estava falando, eu fico aqui pensando que a gente está sempre aprendendo. Eu acho que é a mesma coisa que a Cris falou, sempre sinto, às vezes. Falei, gente, estudo tanto isso, rever, a gente tem que estar sempre revendo, né? E o que você falou, muitos aparelhos novos, e acaba que a gente não consegue dominar tudo. E assim, cada serviço usa um aparelho, então, assim, realmente é impossível dominar, né, toda, né, essa parte de ventilação. Então, é isso que você falou, acho que é fazer bem o que a gente tem e saber realmente como usar, né? Nem sempre é tão fácil, assim, à beira do leito e tal. Você tem uma capacidade de sintetizar muito bem, né? Você faz um sumário muito bom, assim, é muito agradável ouvir a sua aula, porque Obrigado, Flávia. porque a gente consegue, de uma forma parece simples, mas não é, né? As meninas da Físio sabem muito mais disso do que a gente. Então, sim. Com certeza. Sabe o que eu faço, Fernando Figueira? Eu sugo as fisioterapeutas do Fernando Figueira. Nossa, eu aprendo muito, muito com elas, né? Muito, porque é muito, eu acho muito difícil, né? Não é fácil, não. Então, acho que de parabéns aí, a aula foi bem Obrigado. legal. E se você conhece a base da ventilação, é o que você falou, às vezes o aparelho tem uma tecnologia avançada, mas se você conhece a base, você se ajusta ao aparelho. Eu teve um ano que eu fui pelo Fernandes Figueira, um trabalho aí da Fiocruz, fui visitar umas maternidades, fui numa maternidade lá em Roraima. Foi eu e uma enfermeira. Chegamos nessa maternidade, hospital grande, tá? Um hospital grande, horizontal, UTI com muitos leitos. E aí, assim, a gente viu que tinha lá criança em ventilação e tal. Aí um dia a enfermeira que acompanhava a gente, um dia chegou, chamou a gente e falou assim: vem cá, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Levou a gente numa sala, menina, tinha assim uma fila de uns 7 respiradores desses microprocessados que eles ganharam de doação. Aí nós perguntamos, mas por que esses respiradores estão parados? Ela falou assim: nós ganhamos esse respirador, ninguém sabe mexer nesses respiradores, e aí fica parado aí. Eu falei, meu Deus, não faz um negócio desse. Vontade de trazer para a Supele, né, Cristina? Aí eu cheguei, marcamos, aí conversando com ela, a gente falou assim: vamos fazer o seguinte, eu também não conheço esse respirador, mas vamos fazer o seguinte, vamos amanhã, a gente ia voltar no dia seguinte, vamos juntos, botar o respirador para funcionar. Ótimo, maravilhoso. No dia seguinte apareceu eu, a enfermeira que foi comigo do Rio, do Fernando Figueira, e a enfermeira que estava com a gente, e uma fisioterapeuta. Não apareceu mais ninguém. Nós ligamos o aparelho, fizemos o aparelho funcionar, bonitinho, tal. Mas a falta de interesse, as pessoas gostam também de pegar as coisas muito assim, pronta, né? As pessoas deixam, às vezes, de usar coisas que estão ali disponíveis, né? Então, é usar o que tem, parar de reclamar do que não tem, né? Sim, Beto. Obrigada. Eu não estava conseguindo ativar o microfone. Agora eu consegui aqui. Mas é o que o senhor estava falando mesmo. De repente, a gente tem uma super máquina
à disposição uma Ferrari, né, de um ventilador mecânico, e muitas vezes, por não conhecer, não saber trabalhar com aquele respirador, e você tendo um outro mais simples, que de repente vai te ajudar de alguma forma, é fazer o bem feito com o que você tem disponível, com o que você sabe trabalhar. Exatamente. Acho que Os resultados são melhores. eu acho que um detalhe faz diferença. Muitas vezes você tem uma máquina e, não, eu quero colocar essa criança nessa máquina, nesse respirador, porque ele é o top, ele é o melhor. E você tem um outro respirador mais simples, porém você já tem o conhecimento de como fazer os ajustes para Exatamente. lá bem essa criança, e isso faz toda a diferença. Com certeza. É isso aí, gente. Olha, eu peço desculpa, semana passada, aquela aula que eu dei de hipertensão pulmonar, esse programa Teams está me deixando maluco. Eu não consegui gravar. Consegui gravar, parei a gravação. Quando eu fui lá resgatar o arquivo para jogar no YouTube, o arquivo deu um erro. E vocês não sabem o que eu fiz. Eu cheguei em Vassouras no dia seguinte, depois de ter dado aula o dia inteiro, cheguei no hotel às 6 horas da tarde, sentei em frente ao computador e resolvi gravar a aula de novo para mandar a gravação para vocês. Sabe o que aconteceu?